Graças a Deus, hoje Deus está convocando você. A seara é tão grande, que você faz falta. Então vamos atender essa convocação, vamos atender esse chamamento do Senhor, não vamos nos apegar a essas bênçãos que já ocorreram no nosso meio e ficarmos no tempo. Nada pode ser apegado para a gente ficar no tempo. Nós precisamos, irmãos, continuar seguindo o Senhor, com o coração contrito, com o coração humilde e com o mesmo desespero, irmãos, de antes. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Irmãos, eu dificilmente consegui entender esse versículo, mas hoje eu quero dizer para vocês, irmãos, esse esforço é nós nos humilharmos, esse esforço é nós sermos os de espírito contrito, hoje espírito humilde. Esse é o esforço que devemos fazer. Toda vez que houver sucesso, houver uma tendência do orgulho surgir em nós, irmãos, nós vamos ter um esforço para voltar à simplicidade, à humildade. Irmãos, é assim que nós nos apoderamos do reino dos céus. No final do capítulo 12, ele mostra o seu foco. Olha só, versículo 50, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi enviado, ele é o ungido de Deus para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Então ele veio com esse único objetivo, focado em fazer a obra, fazer a vontade de Deus. Até mesmo o seu relacionamento natural, o seu relacionamento de parentesco com a sua mãe, com seus irmãos, com suas irmãs, irmãos, são secundário ao foco dele de fazer a vontade de Deus. Portanto, irmãos, hoje é a mesma coisa. Hoje, irmãos, não pense que o Senhor, ele vai ser complacente com isso, com aquilo. Irmão, nosso Senhor, ele está focado em fazer a vontade de Deus. E nós devemos estar focados da mesma maneira em fazer a vontade de Deus. Muito bem, porque a vontade de Deus é que venha o seu reino. Mateus 6, vamos ler. Mateus 6, 9 e 10. Porquanto vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Quer dizer, o que o Pai quer, através de Cristo ter sido enviado, é para que o Pai possa fazer a sua vontade aqui na terra como Ele faz no céu. Que o Filho vem aqui estabelecer o reino de Deus na terra, dar um basta para a usurpação de Satanás nesse mundo. Ó Senhor Jesus! E a única maneira de fazer isso, irmãos, não é fundar uma religião gigantesca, construir templos suntuosos, não. A única maneira de Deus conseguir, através do seu Filho Cristo, fazer o trabalho de introduzir o reino dos céus aqui na terra, irmãos, o reino de Deus aqui na terra é através da semeadura. Capítulo 13 de Mateus começa a falar, a primeira parábola, o semeador saiu a semear. Irmãos, não dá atenção para organizações gigantescas religiosas. Irmão, o Senhor quer introduzir, semear vida. A semente em Mateus 13 é a palavra do reino. A palavra do reino vem pelo Evangelho, que é pregado pelo Rei do Reino dos Céus, e hoje é pregado por nós. E quando nós pregamos o Evangelho, a palavra que sai como a palavra do reino, isto é, como uma semente do reino. Quando a palavra que nós pregamos
cai no coração de um homem, o reino começa a nascer no coração daquele homem. O governo celestial passa a existir naquele coração. E juntando essas pessoas, né, que o rei veio a salvar, nós então formaremos a igreja. E é o reino dos céus, a realidade do reino dos céus aqui na terra. Muita gente diz, mas Jesus, ele falhou. Muitos com os olhos, né, na religião, Jesus morreu nessa terra, não conseguiu organizar uma grande, né, uma grande religião. Não, ele não veio para isso. Ele veio a semear a semente do reino. Em seguida vem a multiplicação dos pães. É um milagre em alimentar a multidão. Irmãos, acontece quando nós oferecemos o pouco que nós temos para o Senhor e em obediência à palavra, nós distribuímos às pessoas o que o Senhor nos entregar. Eu tenho tentado passar essa visão, é de que o milagre na multiplicação não aconteceu propriamente nas mãos de Jesus. Quando Jesus tomou os 5 pães e 2 peixes e levantou os olhos ao céu e deu graças ao Pai, não é? Ali, aqueles 5 pães continuavam 5 pães. Os 2 peixes continuavam 2 peixes. Não é que de repente veio 5 containers de alimento, não. Continuavam os 5 pães e 2 peixes. O milagre realmente aconteceu quando? Quando Jesus devolve para você, seus discípulos, quando Ele devolve para você, e você, obediente à palavra profética, vai às ruas e entrega esse alimento para as pessoas, e parece que esse alimento não acaba. Não acaba. O milagre acontece quando você distribui. 2000 anos atrás, o povo de Israel não percebeu que Jesus Cristo era o verdadeiro Messias. E fizeram oposição a eles e crucificaram, né, e fez-o morrer na cruz. Mesmo anunciada por Deus com antecedência por meio dos profetas, eles não puderam evitar a tragédia da destruição do templo e de Jerusalém no ano 70. E no primeiro século, eles perderam a sua nação. Eles perderam a nação por quase 2000 anos. Andaram como peregrinos de nação em nação, viveram na dispersão, como estrangeiros em países alheios estranhos, e sempre debaixo de muitas perseguições e muita discriminação, por terem rejeitado a Cristo. Somente, irmãos, na Segunda Guerra Mundial, debaixo do regime de Hitler, 6 milhões de judeus perderam a vida. Mas em 1948, foi milagrosamente restaurada a nação de Israel, debaixo de muitas oposições e lutas. Irmãos, hoje, os seus ramos já brotam, já se renovam, e as folhas já brotam. Irmão, devemos saber que está próximo o verão. Porém, o fator determinante para o fim chegar ainda depende da igreja pregar o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Precisamos conhecer os sinais dos tempos. Precisamos saber que a volta do Senhor está iminente, e nós precisamos nos dedicar para isso. Também, como nosso rei, nós queremos focar em fazer a vontade de Deus e concluir a vontade de Deus nessa era. E a vontade de Deus nessa era, irmãos, não só nos primeiros 15 capítulos de Mateus, Ele tem salvo muitos e está nos usando a salvar muitos, mas Mateus 16 daí para frente, irmãos, Ele precisa urgentemente de nos despertar para uma necessidade dEle. Até aqui, irmãos, Ele atendeu a nossa necessidade. Mas agora, irmãos, nós precisamos atender a necessidade dEle.
ele precisa de uma igreja edificada.